Fala pessoal, vamos fazer hoje personalização de almofada com DTF. Normalmente a gente vende aquelas almofadas com capa de poliéster, que você consegue fazer na sublimação, mas a gente quer mostrar também que dá para aplicar também DTF nessas capas. É a mesma capa que a gente vende aqui. Quando você compra a almofada, a gente vende a capa já com enchimento em silicone, inclusive é anti-alérgico, tá? Não é aquele enchimento de resíduo de tecido, aqui é silicone, então ele é anti-alérgico. Vou fazer a personalização dessa capa com DTF. Dá para fazer também com sublimação, mas a ideia aqui é mostrar as possibilidades. Beleza? Estou aqui com minha máquina aquecida, ó, 150 graus, 15 segundos. A máquina já está aquecida. Vou vir aqui, ó, notar o seguinte, na capa a gente tem um zíper aqui, né? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou botar o zíper para fora da máquina e vou dar uma batidinha aqui primeiro para poder tirar esse amassado, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 segundos. Eu só faço, ó, dou uma batidinha para poder tirar o amassado. Vou vir para cá, posiciono a arte. Vou deixar a arte assim para poder ficar mais visível para vocês. Aqui eu vou jogar pressão de média para forte. Por quê? Porque aqui eu vou ter costuras. Se você, ó, tem toda a lateral, tem costura, tá vendo? Então a costura está dentro da máquina. Então o que acontece? Se eu botar pouca pressão, tanto a costura aqui, quanto aqui, vai fazer um calço. Então a parte do centro não vai pegar pressão. Então eu vou aumentar aqui a pressão, deixar de média para forte, para poder, de fato, a máquina enterrar. Aproveitar, ó, e a máquina enterrar a costura no silicone da base da máquina. Então pressão aqui nesse caso por conta das costuras, né? Não é que o DTF precisa de pressão alta, é que a costura aqui pode atrapalhar na hora de eu prensar o DTF. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão para poder eliminar esse empecilho aqui da costura, ok? Ó, posicionei, venho aqui, ó, pressão de média para forte, vou bater os 15 segundos. A gente não vai mexer no enchimento agora, o enchimento eu só vou mexer depois que tiver com a personalização completamente concluída. Deu os 15 segundos, ó. A máquina abriu. A gente vai esfriar ela aqui. Eu vou pegar essa máquina que está completamente fria. Ui, tá quente. Esquenta. Ó. Tá completamente gelada, tá? A gente vem para cá. Eu dou uma batidinha aqui, ó, só para poder ele roubar a temperatura e acelerar o nosso processo. Ó, esfriou. Vem aqui, faço a remoção. O DTF já está pronto. Olha que top. O que eu vou fazer aqui? Como é uma almofada, esse aqui vai ser lavado, inclusive, algumas vezes. Vou dar a segunda batida sem nada, sem nenhuma proteção. Não sei se vocês vão conseguir ver que aqui, ó, o tecido ele fica bem, meio que brilhoso. Dá aquele aspecto de borracha. Então você toca, você sente a diferença da textura do tecido para o DTF. Nessa segunda batida, ela vai ter duas funções aqui. Função principal, aumentar a fixação do DTF no tecido. Então, vai dar maior durabilidade, porque eu vou, de fato, fazer com que a cola fixe nas fibras do tecido. Segunda função aqui, melhorar o toque. Esse toque emborrachado que está aqui, meio plástico, ele vai sumir, ele vai ficar praticamente o mesmo toque do tecido. Nessa segunda batida, que eu bato aqui, ó, com a mesma temperatura, só que eu bato 5 segundos. Ó. 4, 5. Aí agora, se você passar a mão, você não sente diferença do DTF para o tecido. Ele praticamente copia a textura do tecido. Tá vendo? Fica muito top. E aqui agora é só, ó, abrir. Veio aqui. Dá para fazer com ferro de passar? Também dá para fazer com ferro de passar. Ó. Fechar aqui. Estou apanhando aqui do zíper. Tá pronto. Aí, ó. Que top. A almofada pronta. Se você notar, a textura do tecido tá exatamente a mesma no DTF. Não sei se vai conseguir pegar na filmagem, tá vendo? Até o engelhadozinho do tecido, o DTF está copiando. Isso acontece quando? Quando você dá a segunda batida. Então, se eu aplicar o DTF no jeans, ele vai copiar a textura do jeans. Se eu aplicar no algodão mais grosso, mesma coisa. Se eu aplicar no brim, a mesma coisa. Então, essa segunda batida, ele aumenta em muito a durabilidade
e faz com que o DTF copie a textura do tecido. Então, quando você passa a mão aqui, se você fechar o olho, você praticamente não sente onde tem DTF e onde é tecido, porque a textura está igual. Então, praticamente fica imperceptível, fica toque zero, que a gente chama. Você não sente a diferença como fica, por exemplo, quando você dá a primeira batida e tira. Você, de fato, passando a mão, você sente aquele negócio meio plástico em relação ao tecido. Quando dá a segunda batida, acabou. É toque zero. Você não sente que tem uma personalização aqui. Se você não olhar e ver onde é que é, você passando a mão aqui, você não sente. Então fica muito, muito massa. Alta durabilidade, alta qualidade e fica um resultado fantástico no final. Esse aqui é um dos tamanhos de almofada. A gente tem ela tamanho coração, tem quadrada, tem redonda, tem vários tamanhos. Então você entra no site, você compra. Poderia fazer aqui o verso? Poderia. Poderia fazer aqui o verso em sublimação? Também. Fica a seu critério, ok? Então, aqui é para mostrar as possibilidades. Fica muito top. Para mais informações, quer imprimir seu DTF? A gente tem um serviço de impressão de DTF, você manda seu arquivo para cá, a gente faz a impressão, te manda o filme, é só você aplicar. A gente fez aqui com a prensa plana, poderia fazer com ferro de passar? Também. Poderia fazer com a prensa mini? Também. Então, você tem a possibilidade, aí, inúmeras possibilidades de personalização com o DTF, que fica sensacional. Beleza? Para mais informações, o WhatsApp está aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.